Olá pessoal, como é que vocês estão? Hoje iremos nos debruçar diante de um assunto maravilhoso, o qual sinceramente é um dos assuntos que mais gosto. E é justamente sobre a Ásia, os aspectos físicos e a regionalização da mesma. Vamos lá? Olhem só, antes de trazer algo sobre a Ásia, eu quero trazer as unidades geomorfológicas, né? Ou seja, a origem do terreno geologicamente falando, do continente, trazendo em específico a Ásia. Podemos ver que na Ásia nós temos todos os tipos de formação geológica. Temos os maciços antigos, que são as áreas ou terrenos mais antigos do mundo. Temos os dobramentos modernos, que são as formações das grandes cadeias de montanha. No caso da Ásia, temos o Himalaia. E temos também a questão dos dobramentos antigos, que corresponde justamente à questão das grandes formações dos planaltos e montanhas que são de origem antiga, tá certo? Ou seja, a Ásia predomina os escudos cristalinos, maciços antigos, bacias sedimentares e os dobramentos modernos. É tudo dentro da Ásia. Ó, a Ásia é o maior continente em extensão territorial. Ele é muito extenso. Para você ter ideia, ela abrange por si só a Rússia. A Rússia em si, ela tem 17.040.400 km². O que isso significa? O segundo país em maior extensão territorial, ele tem pouco mais de 9 milhões de quadrados. Ou seja, ela tem quase o dobro do tamanho, por exemplo, do Canadá. Ela tem quase o dobro do tamanho da China. E aí sucessivamente. Então, por ela ser extensa, ela tem uma grande diversidade paisagística. Tá certo? Está localizada em sua maior parte no hemisfério norte, ou seja, acima da linha do Equador, tá? Estendendo-se da latitude de 80 graus norte até a latitude de 10 graus sul, já no hemisfério sul. A Ásia é banhada ao norte pelo Oceano Glacial Ártico, como podemos ver, né? Ó, ao norte com o Oceano Glacial Ártico, ao sul com o Oceano Índico, a leste com o Oceano Pacífico e a oeste pela Europa, Mar Mediterrâneo, Mar Cáspio e também pela África. Temos aqui um mapa do relevo. Olha que coisa linda, gente. Um mapa do relevo da Ásia. Nós podemos ver que as cores em verde representam as planícies, as amarelas, as depressões, as laranjas, os planaltos, e a mais escura corresponde às grandes cadeias de montanha. Então nós podemos ver que, principalmente nessa região central que corresponde à China, há uma grande quantidade de planaltos, tá? Formação antiga, e também de cadeias de montanha, que são as formações mais recentes. No que diz respeito à hidrografia, que é o curso dos rios, nós vamos ver que ao oeste, ó, norte, sul, leste, oeste. A oeste, próximo aqui ao Oriente Médio, vamos ter os rios Tigre e Eufrates. Inclusive, foram os rios que são os berços das civilizações, como a civilização mesopotâmica, tá? E nós vamos ver o quê? Em virtude das várias declividades, da altimetria do relevo, nós vamos ver, né, que os terrenos por onde fluem são usados para navegação, que são áreas mais planas, a questão da irrigação e a geração de energia, que é a área mais planáltica, né, por meio da construção das hidrelétricas. Então nós podemos ver que é uma área bastante, vamos assim dizer, bastante importante para a produção do espaço geográfico. Nas áreas planálticas, os extensos rios Obi, que é aqui já ao norte, né, Liense e Lena, são bastante utilizados para a geração de energia, tá? Geração de energia elétrica. Embora grande parte dos recursos de água, né, desses cursos de água, permaneçam congelados durante o inverno. Por quê? Porque nessa parte mais setentrional, mais a norte, nós vamos ter um clima polar ou um clima frio. Ou seja, vamos ter um inverno, por exemplo, que já chegou a 50 graus negativos. Então, geralmente, os cursos de água, eles ficam congelados
durante esse inverno. Nós temos aqui a questão do clima. Então, o clima, nós podemos ver que ao norte nós temos um clima mais frio, ou seja, é um clima temperado, tá? Continental. Temos os climas frios de montanha e aí sucessivamente. Temos 4 regiões principais. No sentido leste-oeste, o clima mediterrâneo, tá certo? Leste-oeste. Clima mediterrâneo, onde temos os verões secos e os invernos chuvosos. Tá? Já no extremo norte predomina as baixas temperaturas, clima polar e o clima frio continental. Na porção sul e na porção oriental, nós temos os climas de monções. Sul, a porção sul aqui, ó, e oriental. Está perto da Índia e da China. Temos o clima de monções, que é o tropical úmido. Tá? E temos na Índia e Oriente Médio o clima desértico e semiárido. Inclusive, o deserto da Arábia é um dos maiores desertos e mais secos que existe. Para você ter ideia, no verão, ou verão, como meu professor alemão Rolf Dietrich Heckendorf falava, né, nós podemos ver que a temperatura à sombra chega a 50 graus Celsius. Ou seja, é muito calor, é muito quente. Tá certo? Aqui já temos a questão do regime de monções. Temos na perspectiva do inverno e temos na perspectiva do verão. Tá? O que acontece nesse regime de monções? No inverno do hemisfério norte, os centros de alta pressão eles vão justamente gerar massas polares no interior do continente asiático. De sorte que essas massas de ar secas, porque foram formadas sobre o continente, se deslocam para o sul em direção aos centros de baixa pressão, onde nós vamos ver as massas de ar úmida, tá certo? E isso vai provocar o quê? Um período muito grande de estiagem. E isso no inverno. Já os verões lá, eles são bastante chuvosos. Forma-se no centro de baixa pressão sobre o continente, onde as massas equatoriais e tropicais se fundem, se batem, né? Se deslocam para o norte em direção a esse centro, provocando justamente chuvas torrenciais, tá certo? Então, a importância das monções está justamente diretamente relacionada à sobrevivência do povo asiático. Porque quando chove muito lá, aumenta-se justamente a vazão dos rios, de sorte que muitas vezes promove as chamadas enchentes. No que diz respeito à vegetação, nós podemos ver que temos a vegetação de tundra, aqui ao norte, temos as florestas tropicais e equatoriais no meio, não é isso? Nós temos as florestas de coníferas e taiga no extremo sul e podemos ver as florestas temperadas entre o norte e o sul na porção central, tá? E a vegetação de altitude, que é composta justamente nas áreas de grande elevação, como é o caso da Cordilheira dos Andes. Ou Cordilheira do Himalaia, dos Andes é na América. Tá? E aqui nós temos a regionalização da Ásia. Temos a área setentrional, que é ao norte, que corresponde a todo o território justamente da Rússia asiática, tem uma Rússia europeia. Temos a Ásia Oriental, que corresponde à China, às Coreias e o Japão, fora a ilha de Macau. Temos a Ásia Central, o Sudeste Asiático, que vai desde o Irã até a Índia, e também a Ásia Meridional, que corresponde à Indochina e à Indonésia, e a Ásia Ocidental, que corresponde ao Oriente Médio. Tá certo? Então nós temos uma divisão regional. Por quê? Porque existem características distintas uma da outra. Tanto no que diz respeito à paisagem, relevo, vegetação, clima, hidrografia, como também a produção e reprodução desses espaços. Tá certo? Um abraço para vocês e até mais.